Esse vídeo é um oferecimento de SofaScore, o melhor aplicativo de estatísticas em tempo real. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Rapaziada, começando um quadro novo aqui no canal, quadro de React. Toda segunda-feira agora a gente vai reagir a um vídeo juntos aqui no Analisando o Jogo, pra gente ter essa proximidade, pra gente ter um quadro diferente aqui no canal, dar uma diversificada. Então eu conto com o apoio e com a ajuda de vocês, inclusive já coloca aqui nos comentários qual vídeo pode ser legal pra gente reagir, qual o tipo de conteúdo que vocês querem que a gente reaja também, se é só vídeo desse tipo que eu vou reagir hoje, vídeo de outros criadores, alguma série relacionada a futebol, enfim, porque hoje a gente vai reagir ao vídeo do Formiga, Polêmicas Vazias, quais os 10 maiores jogadores da história do futebol. Eu já fiz um vídeo desse aqui no canal lá nos primórdios, pouca gente viu, se eu não me engano é o terceiro vídeo do canal, eu nem lembro mais qual foi a lista que eu usei, mas eu quero ouvir a opinião do Formiga, porque é sempre bom ver o Polêmicas Vazias, acho que esse é o último, né, o Formiga foi agora pra Globo, enfim, dando play agora. Por que a gente não fez esse tema antes, hein? É uma coisa óbvia, né? Sabe que eu não sei? Esse tema é muito bom. Pra fazer, a gente faz e para no auge. Cara de despedida. Bota a vinheta, hein? Cara, esse tema é muito bom. Inclusive eu posso reagir àquele meu vídeo antigo, Fala, pra ver se eu concordo ou se eu discordo de mim, será? Será que alguma coisa mudou desde lá? Porque quando eu fiz foi 2024, se eu não me engano, bem no comecinho de 24. Compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp, porque hoje é daquele jeito, viu? É o Polêmicas Raiz é isso. Se encontrando com a sua essência. Link do vídeo original vai estar aqui na descrição, tá? Quem quiser ir lá, deixar um like, comentar. Família, no Dia dos Pais, no Natal, no recreio, no intervalo da faculdade. Uma hora depois. No grupinho de WhatsApp. No Analisando o Jogo. Já comenta aqui a sua opinião você, também. Ó, distribuir por aí. Que é o seguinte, top 10 da história do futebol. É difícil, cara, não é uma tarefa fácil, tá? Não é uma tarefa fácil. 10 jogadores só é pouquíssima gente. E aí é preciso entender o termo, tá? Maiores. Importante falar isso aqui, não é os melhores. Os melhores, e você vai entender no jogador número 9. Por exemplo, eu acho que o Garrincha é um jogador que entra nos melhores, mas não entra nos maiores. Que a gente tá vendo aqui tem um intrujão que não está na lista e a produção quis o quê? Será que ele tirou o Zidane dessa lista? Um dos grandes que eu vi jogar, aparece quase todas. Será que o Zidane não é top 10 da história? Aparece, mas não vai aparecer na minha. Que ele não tirou nenhum dos outros ali. Era da justiça aqui nessas listas. Tem que ter um cara que está em todas as seleções de todos os tempos. Tá. Seleção de todos os tempos. Tá. Seja como zagueiro, como lateral, como escambau, não vou dar pista. Mas tá sempre lá. Tá bom, quem será que ele vai botar? Eu não vi esse vídeo, tá? Tô vendo agora a primeira vez com vocês. Eu vi só a thumb dele e guardei pra gente ver junto. Pra mim, por exemplo, é melhor que outro, mas ele é gigante. Porque aqui tem representatividade, quantidade de títulos, relevância, o quanto o cara foi disruptivo ali pro momento. Tudo isso entra na parte de maiores mesmo, não é melhores. É uma lista diferente. Logo dizendo que o Zidane não tá nessa lista. Por mais que eu adore o Zidane, ele aparece em várias e eu deixei ele em stand-by. Garrincha, Puskás, Eusébio. Garrincha foi o que eu falei. Talvez entre na dos melhores, mas não na de maiores. Mas, pô, será que o Zidane não tá no top 10? Será que a gente consegue citar 10 jogadores melhores que o Zidane? Maiores, no caso, né? A genialidade, o talento do cara vai ser uma parada aqui. Mas o quanto esse talento foi marcante numa era, foi disruptivo, foi vencedor. Que o Zidane é muito grande, diga-se de passagem. O quanto cravou na memória das pessoas uma lembrança lúdica de momentos e tal. Que é o seguinte, o 10º jogador dessa lista, que eu vejo em poucas listas de top 10, eu vejo. Ele tá ali normalmente nos 15, cara, nos 20. Quem será que o Formiga botou, mano, no lugar do Zidane? Elaborando a minha lista e falei, cara, seleção de todos os tempos, o cara sempre tá. Ah, quem foi os melhores zagueiros que você viu jogar? Ele vai botar o Cannavaro, porque foi bola de ouro? Se ele botar o Cannavaro, isso é uma loucura. Vou fechar o vídeo agora. Olha que tem gente que discute se ele deveria estar como zagueiro ou como lateral esquerdo. É Paolo Maldini, além de ser bonito. Né? Então não tem como, desculpa. Eu entendo essa escolha, não acho que seja um absurdo, tá? O Maldini jogou muito, o maior defensor da história do futebol, talvez. Mas, cara, eu acho que ele não entra no lugar do Zidane. Eu acho que ele não entra. Cara, o Zidane é 3 vezes melhor do mundo, ganhou uma Copa, ganhou acho que 2 Champions League, jogou muito na Juventus, jogou muito no Real Madrid, jogou muito na França.
detalhe, lateral esquerdo, destruiu na Copa de 2006, acabou com o Brasil na Copa de 2006, que a Itália ganhou e o Maldini não tava, diga-se de passagem, mas... O Maldini está, obviamente, Cara, eu acho que o Zidane entra nesse 10, tá? No lugar do Maldini. Para achar que eu sou hipócrita. Ronaldinho Gaúcho, que é o Garrincha 2.0 durante muito tempo. Por exemplo, na minha lista eu coloco o Zidane acima do Ronaldinho. BBC, France Football, caramba, cara. Sem Zidane e Ronaldinho em nono é doideira. Mas o Ronaldinho podia estar acima também, mas... Um cara completamente diferente de tudo que se tinha. A coisa do jogo e da brincadeira. Quase irresponsável, né, em algum momento. Porque o Garrincha foi extremamente vencedor, ganhou 2 Copas do Mundo, sendo uma a Copa dele em 62. Então a gente tá falando de um cara será, cara, que o Ronaldinho é o nono? Do futebol, ficou clara a substituição. O Ronaldinho foi muito marcante, muito vencedor. Ronaldinho, pô, tirou o Barcelona de uma fossa, gente, praticamente. Ajudou na transição do Messi, maior jogador do clube. Só que o Ronaldinho ganhou muito mais, jogou num período que eu considero bem mais difícil. Sim, isso é verdade. Que ele fazia, né, com um isso é verdade. Muito maior, com o estudo do jogador muito menos maior, espaço. Um jogo muito mais acelerado e com menos espaço. Tirando que o Ronaldinho, além de ter sido eleito 2 vezes o melhor do mundo, é o símbolo de uma ganhou magia, Champions, sendo importante. E é o cara que renasceu o Barcelona. O Barcelona que pra mim é um dos grandes times do século XXI e talvez o time mais influente do século XXI em termos de escola de jogo, de modelo de jogo. Esse clube renasceu. Sem o Ronaldinho isso não seria possível. Ali a partir de 2003, 2004. Quantos dessa lista aí tiveram uma influência tão grande quanto a dele, nesse sentido? Com ex-jogadores, com torcedores e tal. Ronaldinho mudou o futebol no século. Se o Ronaldinho não vai pro Barcelona, ele teria ido pro United e o Cristiano Ronaldo não teria sido contratado pelo clube inglês, por exemplo. Então o Ronaldinho teve envolvido em muita coisa relevante no século XXI. Eu acho que cabe um lugarzinho acima. O oitavo, mais um defensor, quem diria, hein? Eu que sou vamos ver o oitavo. De medo, não sei o que, temos Franz Beckenbauer, que já ganhou boa este escolha. programa aqui como boa o escolha. maior capitão da história do Beckenbauer futebol. foi lendário, gente. O maior jogador da história da Alemanha. Do futebol, tem que estar aqui 2 vezes melhor do mundo, eu acho. Vencedor, líder, refundou o Bayern de Munique praticamente ali também nos anos 70 e é o maior jogador da história da Alemanha, que é a segunda Beckenbauer foi um gigante. Ganhou a Copa como treinador também em 90. Se naquela escola eu tenho o maior jogador é esse cara, ele tem que estar na lista do top 10 da história do futebol. Eu acho que ele cabe nesse top 10. É fundamental na história do jogo, na história das Copas. Número 7, um argentino de Stefano. Legal também, bom. Aparece também boa escolha. De top 10 e foi ignorado na arte aqui porque é preto e branco. O Pelé antes do Pelé, né? Goleador nato, absurdo. Se dependesse da produção, o de Stefano nem aparecia, não é verdade? Você queria que botasse o Zidane aqui, o que mais? O Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal tem tudo pra estar nessa lista um dia, tá? Importante falar isso. Surge com o de Stefano. Ele é talvez seja o maior adolescente da história do futebol. Será que cabe essa discussão num vídeo? Comenta aí se vocês querem essa discussão. Falando com relação a clubes. E o de Stefano, ele é o Pelé antes do Pelé. Então, não precisa de maiores explicações. Número 6, o maior revolucionário, o mais disruptivo, um cara extremamente vencedor, não ganhou a Copa do Mundo, mas é lembrado até hoje como uma das grandes seleções da história da Copa. Johan Cruyff, 22 títulos na carreira. Tem vídeo aqui no canal sobre o Cruyff, hein? Vídeo bem legal sobre o vício dele em cigarro. Vídeo bem bacana. 3 grifes muito importantes na história do futebol. Taticamente falando, o jogo passa a ser outro. Mas, pô, eu não acho que o Cruyff, por exemplo, se ele se restou só o pessoal das fotos ali atrás, ele vai botar o Ronaldo acima do Cruyff. Aí eu acho que o Formiga tá maluco. Em termos de maior pra história, o Cruyff mudou o futebol, cara. E tem que estar aqui. Em algumas listas aparece até lá em cima. Eu coloco ele no top 5. Até no top 4. Mas eu não vou ser a barra porque o número 5 é Ronaldo. Pra mim fica no 6º lugar. O cara que tem apelido do fenômeno. Abaixo do Cruyff. Maiores, não melhores. Melhores ele briga pelo 3. Se não se machucasse, ia ser o top 1. Então, assim, ele tem que estar. Mas, pô, cara, eu acho que tá abaixo do Cruyff. Relevância pro jogo que o Cruyff tem, gente, isso é absurdo. Foi ganhar a primeira Liga Nacional no Real Madrid, pô. Já depois dos anos 2000. Os anos 90 inteiro ali, ele jogou no Cruzeiro, jogou no PSV, jogou no Barcelona, jogou na Inter, não ganhou um título, não ganhou uma Liga Nacional, né? Nem La Liga, nem... Não ganhou Champions também, né? Demorou muito a ganhar. Importante. Força, encantamento, habilidade. É uma das mais ricas histórias de Copa do Mundo. Ele ganhar em 2002,
depois de praticamente não poder andar com a ruptura do tendão Ele de patelar, 2002 é um lesões de absurdo. sequência no joelho, É uma loucura. A quantidade de esforço, de sacrifício, 8 de gols dor em que 7 ele jogos, se eu não me sentiu engano, pra poder gente. voltar a jogar. E aí o cara não só é campeão da Copa de 2002, É, como ele mete 8 dois gols na em final. 7 jogos. Ele só não fez gol em um jogo, que foi o jogo contra a Inglaterra. Em todos os outros jogos, ele fez pelo menos um. Em alguns jogos, ele fez mais que um. Em um desses absurdo. jogos, a final da Copa, Oliver ele fez Kahn. gol na Alemanha. Primeira vez que Brasil e Alemanha se enfrentavam numa Copa do Mundo. As duas maiores seleções se enfrentando logo numa final. Doideira. Aí o cara mete 2 gols. Os 2 gols do título. Tem como a história do Ronaldo na Copa de 2002... E é não coisa queriam de que ele maluco, fosse, né, diga-se coisa de maluco. passagem. Então, assim, não tem Foi como. muito 18 criticado títulos, naquele poderia ter ciclo. ganho muito mais. E 3 vezes Justamente por melhor estar do mundo, machucado, que né? se não tivesse Era meio que machucado, teria sido uma incógnita, 5, assim, mais ou menos. provavelmente, ali por baixo. Podia ser 6, Toda aquela seleção era meio incógnita na época. teria Também vale um aberto vídeo aqui a no era canal sobre dessas isso. bolas de ouro em sequência. Uma situação até Antes meio do Messi e parecida com o que a Cristiano gente Ronaldo, vive ele hoje. ganha ali umas 4 ou 5 se não tivesse machucado, mas a gente não viu de si, né? Quarto colocado, por enquanto, porque quando parar, Cristiano vai Ronaldo? subir um degrau. É a minha projeção. Se eu não me engano, na lista dos 10 maiores que eu fiz lá atrás, ele estava em quarto também. E muita gente me criticou falando que ele merecia estar acima do Maradona, que pra mim é o terceiro, lá naquela lista tava. Mas eu acho que ele ainda tá em quarto lugar. O Maradona foi muito importante. Mas quando o Cristiano parar, ele vai pegar esse top 3. E só não pega o top 2 porque imagino que aqui nessa lista seja o do Messi, esse lugar. E eu concordo com o Formiga. Mas se não fosse isso, ele era o segundo maior da história, tranquilo. E hoje é uma máquina mortífera já há muito tempo. Vai provavelmente junto com o De Messi bater fato. recorde de participação em Copa do Mundo, com 40 blau já. E indo pra uma seleção que vai brigar pra ganhar. Portugal tem chance, tá? Se esse doido ganha a Copa do Mundo Muita gente fala do Brasil, da Argentina, da Espanha, mas Portugal tem uma geração muito boa e pode bater nessa final de Copa aí e ser um campeão. exemplo de superação e de correção, além de um talento extraordinário e de uma obsessão De por fato. ganhar uma besta enjaulada com ódio. Tem que estar no top 4. Cristiano é top 4, mas vai pegar esse top 3 aí no futuro. Percepção, que quando para, Sem dúvida, né? não tenho Parou de dúvida jogar, disso. Meu amigo, aqui, ó. Começa as memórias, os clipes, os edits, né? Os edits de internet, Pô, tá meu irmão. louco. Eles ajudam muito a construção da figura. E assim, tô dando mérito aqui, tá? Não tô diminuindo. Se já fazem não. hoje em Acho que dia, imagina toda quando essa ele parte parar. lúdica faz Imagina no parte dia da construção desses aposentadoria do personagens Cristiano. aí. E ele vai passar o terceiro Vai. lugar, que é Diego Armando Maradona. O cara Eu que, concordo de com o Formiga fato, nessa. conseguiu pela primeira vez botar em Maradona risco foi uma muito monarquia. mágico, Ele foi o fez mais muita vezes coisa comparado na época que se dele estendia ao Pelé, além que do não era campo, melhor né? que o Pelé, porque o Pelé era muito mais Maradona era completo, muito mais lúdico, era atlético, muito foi mais mágico, era decisivo, muito mais mortal. mitológico Mas Maradona quase, tinha assim. se eu falei do Ronaldinho Tinha muita Gaúcho, de exemplo conectividade da com quem velocidade, assistia ao não sei o quê, Maradona. é o exemplo Os do lances exemplo, ficam porque na se mente, tem né? um O cara gol que contra a é Inglaterra, artista, o aquecimento do habilidoso, Napoli. mas tudo isso com uma Enfim. competitividade bizarra, com um desejo de ganhar que era O gol de mão, por Esse exemplo, cara é um gol Maradona. que sempre Então, fica assim, ele durante muito tempo na ficou cabeça nessa, será que da ele não é jogada melhor dele que contra o Brasil na Copa de Maradona? 90, por Será que ele é melhor exemplo. que o Pelé e tal, não sei o quê? Até que vem o segundo lugar, que é Lionel Messi. Aí É. você vai falar, Mas você não disse que o Messi é melhor que o Pelé? o que pode discutir, digo, eu acho que dá pra discutir. Eu acho que ninguém jogou mais futebol do que o Messi. Domínio do jogo, das ações, do meio pra frente, pra mim ninguém. E não É isso, eu até pausei aqui, porque eu concordo muito com o Formiga nessa parte. Eu acho que quando a gente fala sobre o melhor da história, eu acho que de fato é o Messi. O Messi joga numa era muito difícil, o Messi tem todas as ferramentas contra ele, no sentido de os marcadores sabem o que ele vai fazer, os treinadores podem criar mais táticas e etc. E o Messi passou 10 anos, 15, enfrentando isso no alto nível do futebol, o mais alto nível, e conseguiu superar todas as adversidades todas as vezes. 800 gols, 300 assistências, muito participativo, não era só um finalizador, é também um armador de jogadas. Ele é muito completo no sentido do que ele pode te oferecer em campo. E eu acho que, em termos de bola jogada, de ser o melhor, eu acho que ele é o melhor da história. Mas quando a gente fala sobre ser o maior, o Pelé tá um passo à frente porque Pelé ganhou 3 Copas do Mundo. Pelé fez mais de 1000 gols e quando tira os gols para só oficiais, o Pelé fez 700 e poucos. O Pelé, se eu não me engano, passa de 200 assistências, por mais que na época não fosse uma estatística contabilizada. Então, enfim, Pelé revolucionou o futebol. Pelé mudou a forma como o esporte era jogado, né? Tem um antes e depois do Pelé no livro do futebol. E eu acho que ninguém nunca vai ocupar essa cadeira do maior da história, tá? Mesmo que ganhe 3 Copas do Mundo, o Mbappé, por exemplo, pode ganhar, o Lamine Yamal pode ganhar as próximas 3, o Estevão pode ganhar as próximas 3 com o Brasil, mas em termos de relevância, do que ofereceu pro jogo, eu acho muito difícil que alguém supere o Rei, sendo bem sincero. uma era
dificílima. Mas quando eu falo de maior, o Pelé, ele é o cara que ele funda o jogo como a gente conhece. É. Ele bota uma linha pra falar, a partir de hoje, o futebol é jogado assim. Ou você é atleta, ou você é profissional, ou você se dedica, ou você é isso, ou você é aquilo, ou não vai dar pra jogar De fato, nível que o no futebol termo exige físico daqui pra também, eu frente. O acabei nem Pelé, que é falando, engraçado, mas é fisicamente o símbolo Pelé de muda o futebol jogo arte pra também. nós, e é mesmo. Mas era a arte atrelada ao atlético, ao profissional, De à fato. dedicação, ao trabalho. O Pelé não era nada do que a gente projeta do boleiro padrão, que não Sim. treina porque eu vou resolver, não jogo porque não sei o quê, não preciso correr, não preciso ser forte, não preciso ser rápido. O Pelé Era a tudo isso, resposta. ele era Quando tudo você isso. fala, o jogo hoje está muito físico, o jogo hoje está muito não sei o quê. E O isso na Pelé década foi de 60, isso né? com genialidade, Não é nos com anos 2000, solução, 2010. com letalidade, com tudo que você imaginar. Mas tudo isso Pelé fez isso correndo em mais que 58, todo mundo, sendo mais forte que todo mundo, pulando 61, mais alto que todo mundo. 62, Então, assim, 63, o quando lado atlético ganhou do esporte a Libertadores não é com um o Santos e o impeditivo Mundial. pra genialidade. Ele é uma ferramenta para impulsionar o talento de qualquer De jogador. fato. E o Pelé Isso é verdade. um maior exemplo disso. Então, o meu top 10 da história do futebol é Pelé em primeiro. Gostei desse top 10 do maiores Formiga. Eu jogadores tive da história algumas do futebol. E aqui a gente discordâncias, pode discutir o mas talento eu de acho vários. que a grosso Você pode modo é achar justo esse pra mais caramba. habilidoso, fulano melhor, não tem Eu problema. tiraria o meu Maldini e critério colocaria o envolve a Zidane. Deixaria o qualidade, Maldini em sim, 11º mas e envolve o Zidane em outras 10º. questões que eu já expliquei aqui, se você não entendeu, você volta, talvez se mudaria voltar e o não entender, Ronaldinho você com o sai do vídeo e Beckenbauer, volta algo do depois. tipo Pelé, assim. Messi, Maradona, Cristiano E o Ronaldo. Cruyff com o Ronaldo. Fenômeno, Cruyff, Di Stefano, Beckenbauer, Ronaldinho Gaúcho e Maldini. Tá justo. E aí você faz É o isso, seu é isso. aqui nos comentários. Beleza? Comenta Galera, aqui é o o seguinte, que você achou esse desse não top foi 10. o último Polêmicas Vazias. A gente vai Vai ter mais um, hein? na segunda-feira, 11 da manhã, Maneiro. um programa especial para encerrar esse ciclo tão bonito de mais de 9 anos. Maneiro. Chegou ao fim, mas o pulso ainda pulsa. Teremos o último. Então você fica ligado aqui no canal da TNT Esportes, beleza? Valeu. Legal. Ó, gostei desse vídeo, top 10 justo do Formiga, não tem muito o que dizer de novo. Eu colocaria o Zidane, tiraria o Maldini, talvez trocaria o Beckenbauer com o Ronaldinho, deixaria o Beckenbauer em 9º e o Ronaldinho em 8º, e sem dúvida trocaria o Cruyff com o Ronaldo. Eu acho que quando a gente fala em termos de maiores, o Cruyff tá um passo à frente do Ronaldo Fenômeno. Eu acho que em relação a melhor, tecnicamente falando, tem discussão. O Ronaldo, se não tivesse se machucado, brigaria pelo top 1, não tenho dúvida disso. Mas eu acho que, enfim, a vida que o Ronaldo levou futebolisticamente falando, né, se machucou muito, teve muitas lesões e tal, eu acho que cobrou um preço. E é isso, cara, gostei. Vocês acham que vale a pena eu reagir ao top 10 que eu fiz lá no começo do canal, começo de 2024, se eu não me engano, em fevereiro de 2024, pra ver se eu concordo, discordo, se a lista é parecida com a do Formiga, se não é parecida. Se eu não me engano, não tinha o Maldini na minha, e o Zidane tava, tipo, em 7º lugar, mais ou menos. Então não sei se eu vou concordar tanto hoje, mas eu acho que os personagens eram mais ou menos os mesmos. Enfim, deixa aí no comentário o que você achou. O vídeo aqui vai estar na descrição, o link do vídeo original do Formiga. É nóis, tamo junto. Deixa aqui nos comentários sugestões. Um beijo, até a próxima. Valeu!